pra quem não sabe do histórico aqui, o Petri, ele tinha um podcast aqui nos estúdios Flow chamado A Deriva. Inclusive, foi um dos primeiros podcasts que eu participei. Meu pai já participou e ele ficou aqui no estúdio por alguns anos. Depois que aconteceu o lance do Monark, o Petri meio que saiu dos estúdios. E também a gente criou ali uma rixa. Ele criou uma rixa, na verdade, entre ele, a galera dele e o Vênus. E aí eles começaram a zoar a gente nos programas. Então, imitar a gente, eu e a Cris, né, digamos. Porque quando aconteceu o lance do Monark, a gente meio que postou stories chorando, umas coisas lá. Ele não concordou e começou a zoar muito a gente. E aí isso gerou um mal-estar, digamos assim, entre nós e eles. Só que depois isso passou, só que a gente nunca mais se falou. E antes a gente se gostava, assim, tipo, o Petri, a Bia, ele veio já no Vênus várias vezes. A gente se gostava e depois ficou um clima super estranho deles zoando a gente pra caramba, e meio pesado e tal. E aí, beleza. Eu encontrei com eles no aniversário de uma amiga nossa em comum, a nossa suíça da comédia, que é a Grazi, porque no aniversário dela estavam todas as tribos, sem distinção. E aí a gente chegou lá, eu cheguei lá e tava o Petri e a Bia. Foram as primeiras pessoas que eu encontrei. E aí a gente meio que se olhou, foi a primeira vez que eu encontrei depois que eles falaram mal da gente na internet, sabe? E que ficou essa rixa da gente não citar o Petri como criador do Vênus, mas ele não foi o criador do Vênus, a gente só zoou isso. E ano passado também ele me passou um trote. Ele me passou um trote falando que ele era do QOL e que tava fazendo uma matéria e ele queria pra essa matéria saber um detalhezinho importante que ele não tava encontrando. Quem foi o verdadeiro criador do Vênus? Só que eu saquei que era um trote. E aí, beleza, encontrei com eles nessa festa e a gente fez as pazes, até pegou o elevador juntos. Olha que coisa louca. E depois disso, a gente meio que começou a se falar. Eu fui lá no Tarja Preta, eu participei do Tarja, a gente se zoou da mesma maneira. Foi muito legal. E depois até fui num churrasco na casa do Petri e a Bia. Então fiquei meio que amiga deles.